Jovens da EBQ 2021, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafa Pereira e nós vamos para a nossa 10ª aula. Eu quero parabenizar a todos vocês que estão assistindo às aulas, que estão se empenhando em estudar a palavra de Deus. Tenho certeza que vocês estão crescendo na graça e no conhecimento para adorar a Deus em espírito e em verdade. E para iniciarmos essa 10ª aula, nós vamos de oração e de louvor. Meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença nesta hora, te agradecendo, ó Deus, por esta 10ª aula, onde, Senhor, nós aprenderemos sobre Jesus e a oração do Pai Nosso. Meu Pai, venha nos ensinar, meu Deus, alcance a esse jovem, a esse moço, essa moça que assiste a esta aula, que se empenha em aprender do Senhor, que quer aprender e ter comunhão contigo. Por isso, meu Pai, que essa aula possa acrescentar e muito a nossa fé e o nosso conhecimento. Abençoa esses jovens, abençoa os seus lares, as suas famílias, os seus objetivos. Este é o nosso pedido, o nosso agradecimento, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Pois bem, jovens, esta é a nossa 10ª aula, e esta aula nós vamos falar sobre Jesus e a oração do Pai Nosso. Ela se encontra na página 67 da nossa apostila, e eu quero fazer a leitura deste texto da oração do Pai Nosso, ministrada pelo Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 13. Preste bem atenção a esta leitura. Palavras do Senhor Jesus. Versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que o vê em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7.
E quando orar e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração do Pai Nosso, feita pelo Senhor Jesus, e na parte B nós vamos analisar e aprender com esta oração. Nesta parte B da nossa aula, nós vamos ver que antes de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, Ele já nos ensina como nós devemos se achegar a Deus para orar. Vejam que em Mateus capítulo 6, no versículo 5, olha, prestem bem atenção o que Jesus diz. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus aqui está falando que nós não devemos querer mostrar aos homens aparência de santidade. Que os religiosos da época de Jesus, os membros do Sinédrio, não vou dizer todos, porque muitos ali eram homens de Deus, como nós vemos Nicodemos, que foi conversar com Jesus uma noite, Jesus falou: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Como outros membros também, o próprio José de Arimateia, que cedeu o seu túmulo para ser colocado o corpo de Jesus, fazia parte do Sinédrio, dos religiosos, e era uma pessoa sincera, mas a grande maioria eram religiosos que Jesus disse, sepulcros caiados, quer dizer, como túmulos que são belos por fora, mas por dentro está cheio de ossos e de morte. Então, muitos religiosos gostavam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas, para mostrar um espírito de santidade, uma aparência de santidade. E Jesus está combatendo isso. Jesus está falando que nós não devemos ser como as pessoas que querem mostrar ao público que eles têm uma boa oratória, uma boa oração. Não há necessidade disso. Mas Jesus aqui, ele começa a nos ensinar, falando que quem faz isso já recebeu o seu galardão na terra por serem glorificados pelos homens. Mas veja o versículo 6, o que Jesus diz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra num lugar secreto, você e Deus. E fechando a porta, ora ao teu Pai, que vem oculto. Deus vê todas as coisas. E o teu Pai, que vem oculto, te recompensará. Então, na hora da oração, tira o seu momento secreto, você e Deus. Reserva o seu horário de oração, o seu lugar de oração, para que seja você e Deus, para que você possa se rasgar, para que você possa se derramar. E o teu Pai, o Pai que está no céu, que te vê nesse secreto, nesse oculto, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar, Ele vai te alcançar, Ele vai te direcionar, porque você não está sendo visto pelos homens, mas está sendo visto por aquele que é todo poderoso, vê e tem todo o poder para abençoar. Esta é a parte B da nossa aula, e na parte C nós vamos analisar a oração
do Pai Nosso. Nesta parte C da nossa aula, jovens, nós vamos analisar as palavras de Jesus no exemplo que ele nos deu da oração do Pai Nosso. Veja, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, Jesus inicia esta oração primeiramente glorificando ao Pai. Veja o que Jesus diz. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Veja que ele está primeiramente glorificando a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita somente a tua vontade. Onde? Na terra e nos céus. Aí nos versículos 11 e 12 e 13, aí Jesus nos ensina a pedir pelas nossas necessidades. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão nosso. O pão nosso representa pedirmos o trabalho, pedirmos o emprego, pedirmos as condições de fazer o que é honesto com as nossas mãos para trazer o sustento à nossa família e também conquistarmos os nossos objetivos de vida. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, porque nós somos pecadores, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As outras pessoas também são pecadoras. Tem um texto que fala que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então, da mesma forma que nós falhamos, outras pessoas também falham conosco. Então nós devemos pedir perdão para Deus pelos nossos pecados e também perdoar o nosso próximo quando falharem conosco. Versículo 13: e não nos induzas à tentação. Deus jamais vai fazer isso conosco. Mas livra-nos do mal, porque nós, por sermos carne e pecadores, nós somos tentados pelo mal. Somos tentados todos os dias. Então Jesus está nos ensinando: peça a Deus que te livre do mal, porque teu é o reino. Novamente encerrando a oração, glorificando a Deus. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É importante nós ressaltarmos que a oração, esse modelo de oração que Jesus nos deixou, não é para que nós venhamos fazer uma oração mecanizada, com palavras decoradas, não, mas é um modelo que nós devemos seguir no nosso dia a dia, no nosso íntimo com Deus, como modelo para nós desenvolvermos a nossa oração diária, a nossa intimidade com Deus. Beleza, jovens? Esta foi a nossa 10ª aula, oração do Pai Nosso. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem com a 11ª aula. Fiquem na paz e Deus te abençoe.